O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Nós vamos ouvir a proclamação do Evangelho na sua forma mais breve, que vai do versículo 24 ao versículo 30 do capítulo 13. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Nós estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. E o tempo comum tem essa característica de mostrar Jesus como aquele que ensina. Jesus vem ensinar através dos seus sermões. E o Evangelho de São Mateus nos mostra os sermões de Jesus. O sermão da montanha e os sermões das parábolas. Semana passada, domingo que passou, ouvíamos Jesus falar aos discípulos e ao povo por parábolas, e hoje novamente Jesus fala aos discípulos e ao povo através de parábolas. E ele conta a parábola do joio e do trigo. O que esta parábola nos traz como mensagem? Ela quer nos ensinar que a realidade do mal existe. E é uma realidade que nós não podemos esconder e que nós temos que aprender a conviver com ela. A vida não é feita somente de coisas boas. As pessoas não trazem somente a bondade no coração. A realidade não é feita somente de coisas boas. Existe também a marca daquilo que é o mal. Existe o mal que nós podemos combater e superar. Nós nos encontramos muitas vezes com pessoas que cruzam a nossa vida, que fizeram o mal, mas que por nossa ajuda, por nossa orientação, por nosso incentivo, superaram o mal e voltaram para o caminho do bem. Existe o mal que nós conseguimos superar, vencer, mas existe aquele mal que nós não vamos conseguir superar, que nós não vamos conseguir vencer. O que fazer diante deste mal? É preciso aprender a conviver com ele. É preciso ter paciência para aprender a conviver com ele. Nós sabemos disto. Nós sabemos que muitas pessoas
que fazem parte da nossa vida, elas não vão mudar. São assim. E insistem em serem assim. Nós sabemos que muitas situações que envolvem a nossa vida são desta forma e elas não vão mudar. Então nós precisamos aprender a conviver. E como nós aprendemos a conviver? A partir da paciência. É preciso ter paciência. A primeira leitura que nós ouvimos, o livro da sabedoria, nos fala disto. É preciso ter paciência por quê? Porque Deus é assim. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amor, e Ele ama tanto aqueles que são bons, como também aqueles que são maus. E este exemplo do amor de Deus deve ser o amor a germinar no nosso coração. Nós temos que aprender a amar tudo aquilo que é bom, mas precisamos também aprender a amar e conviver com aquilo que não é bom na nossa vida. Deus é assim, e é com Deus que nós aprendemos. É com Deus que nós aprendemos, porque Deus, Ele tem a paciência de saber esperar, porque Ele sabe que o mal muitas vezes ele vem por situações. Existem muitas pessoas que fizeram o mal ou que fazem o mal por situação. Foram levadas a fazerem ou são levadas a fazerem o mal por uma determinada situação. Então, como julgar estas pessoas? Como julgar estas pessoas? O nosso olhar talvez fosse um olhar de julgamento e de condenação. Mas Deus não é assim, porque como nos mostra São Paulo na sua carta aos Romanos, a segunda leitura, Deus conhece o mais íntimo do coração. Deus conhece o mais íntimo do coração e Ele sabe que esta pessoa que hoje faz o mal, amanhã pode fazer o bem. Ele sabe que esta realidade do mal, amanhã pode se transformar numa realidade do bem. Nós não conseguimos atingir a essência ao coração, ao centro, mas Deus consegue atingir a essência, o coração e o centro. Por isso Deus sabe ter paciência, Deus sabe esperar. Porque se não fosse assim, poderia acontecer aquilo que Jesus fala no Evangelho, na parábola do joio e do trigo. Poderia acontecer que ao arrancar o joio, ferisse também o trigo. Porque muitas pessoas podem mudar, muitas realidades podem mudar. E se nós ceifarmos de uma vez por todas, nós arrancamos esta possibilidade. Arrancamos o joio, mas ferimos também o trigo. Por isso é preciso saber esperar. É preciso ter essa paciência. Um dia Deus irá revelar aquilo que é bom, aqueles que são bons. Um dia Deus irá revelar aqueles que são maus, as realidades más. Deus irá revelar no dia em que se completar aquilo que nós chamamos de reino dos céus. Porque somente no reino dos céus é que nós vamos encontrar realidade boa. Somente no reino dos céus é que nós vamos encontrar esta realidade perfeita, essencialmente boa. Mas enquanto nós vivemos aqui, nesta nossa realidade, nós temos que entender: o mal faz parte desta nossa condição. O mal faz parte desta nossa condição humana. Então a liturgia de hoje, do 16º domingo do tempo comum, a partir da palavra de Deus que nós ouvimos, nos ensina isto. Nos ensina a não sermos ingênuos, mas compreendermos que o mal existe, estarmos atentos ao mal, para sabermos nos livrar do mal, nos defendermos do mal. Sabermos que o mal existe, para superarmos e vencermos aquele mal que podemos superar e vencer. Saber que o mal existe
e que muitas vezes não será superado e não será vencido. Aí é preciso ter paciência para saber conviver, para saber esperar o momento da transformação.